Original Pessoa apresenta o medo de perder um amor. Não é necessário uma explicação muito profunda para dizer de onde herdamos esse medo. O homem é obviamente polígamo e tem o hábito de roubar a mulher um do outro. E tem o hábito de fazer besteirinha com essa mulher roubada quando ele puder. Ciúmes e outras formas similares de demência vêm do temor de um homem, que obviamente teme perder o amor de alguém. Esse é o medo mais doloroso de todos os 6 temores. Esse é o que provavelmente mais mexe com o corpo e mente do ser humano, comparado com os outros medos. Esse pode levar até a insanidade permanente. Esse medo é muito antigo mesmo, provavelmente da Era das Pedras, quando o homem estuprava a mulher com bruta força. Hoje os homens continuam roubando mulheres, mas com uma técnica diferente. Ao invés da força, eles usam persuasão. Prometem roupas bonitas, carros potentes e outras iscas, que são mais funcionais do que a força física. Sintomas do medo da perda de um amor. Ciúmes. O hábito de suspeitar de amigos e amados sem nenhuma razão específica ou evidência provável. Ciúmes é uma forma de demência que pode se tornar em violência sem nenhuma causa aparente. Apontar o dedo. Desconfiar de amigos, associados em negócios, amados, em cima de alguma coisa boba ou até sem causa. Jogatina. O hábito de apostar, trair, roubar, isso para conseguir dinheiro e comprar coisas para um amado, acreditando que o amor pode ser comprado. Hábito de gastar mais do que se ganha, ou até entrar em dívidas para presentear um amado, com o objetivo de aparecer bem na foto. Insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza, falta de autocontrole, falta de autossuporte e mau humor. O medo de envelhecer. A possibilidade de adoecer à medida que se envelhece é uma das causas para temer a velhice. Erotismo também é uma das causas para se temer a velhice, pois nenhum homem gosta da ideia de diminuição da atração sexual. Os sintomas mais comuns do medo da velhice são tendência de reduzir a marcha e desenvolver um complexo de inferioridade quando atinge a maturidade mental na idade dos 40 anos, acreditando erroneamente que você está deslizando, quando a verdade é que a idade mais produtiva mentalmente e espiritualmente é entre os 40 e 60 anos. O hábito de falar com as pessoas se desculpando pela idade, quando atinge mais ou menos 40 ou 50 anos, ao invés de ir na contramão e expressar gratidão por ter atingido a idade de sabedoria e compreensão. O hábito de acabar com a sua iniciativa, imaginação e autossuporte, de novo por acreditar erroneamente que está muito velho para exercitar essas qualidades. O medo da morte. Para alguns, esse é o mais cruel medo de todos os medos básicos que estamos listando, e a razão é óbvia. É provável que, na maioria dos casos, o medo da morte esteja associado com o fanatismo religioso. Os chamados pagãos geralmente têm menos medo da morte do que os civilizados. Por centenas de milhares de anos, a humanidade se faz uma pergunta: de onde viemos? Para onde estamos indo? Por que estou aqui? Asilos e sanatórios estão recheados de homens e mulheres que tinham medo da morte. Mas esse medo não presta. A morte vem, não importa o que você pense dela. Aceite ela como uma necessidade e atire da mente, pois deve ser uma necessidade, ou então não viria para todos nós. Talvez seja bem melhor do que nós imaginamos. Todo esse mundo é feito de apenas 2 coisas: matéria e energia. Quando estudamos os elementos em física, aprendemos que nem a energia nem a matéria, as 2 únicas realidades conhecidas por nós, pode ser criada ou destruída. Ambas, matéria e energia, pode ser transformada, mas não podem ser destruídas. Vida é energia, se for alguma coisa. Se nem energia nem matéria pode ser destruída, claro que a vida não pode ser destruída. Vida, como outras formas de energia, passam por transformações e mudanças, mas não pode ser destruída. Morte é apenas uma transição. Os sintomas do medo da morte são o hábito de pensar em morrer, ao invés de fazer a vida se tornar o máximo. Isso se dá geralmente pela falta de propósito ou pela falta de ocupação adequada. Esse sintoma prevalece nos mais velhos, porém os novos também podem ser vítimas dele. O maior remédio contra o medo da morte é desejar uma conquista, por meio de servir aos outros. Uma pessoa ocupada nunca tem tempo para pensar em morte. Sua vida é um grande desafio para se preocupar com ela. Às vezes, o medo da morte está associado com o medo da pobreza, pois se você morrer, seus amados podem ser vítimas da pobreza. Em outros casos, você teme a morte quando você adoece e começa a perder resistência do seu corpo físico. As causas mais comuns para se temer a morte são doença, pobreza, falta de ocupação adequada, decepção amorosa, insanidade e fanatismo religioso.
Em adição com os 6 medos básicos, existe outro mal que provoca sofrimento nas pessoas. Se consiste em um campo fértil onde as sementes do fracasso crescem abundantemente. É tão sutil que sua presença geralmente não é detectada. Esse mal não pode ser apropriadamente classificado como medo. Ele é mais fatal do que os outros 6 medos. Vamos nomear esse mal como vulnerabilidade com influências negativas. Homens que conquistam grande riqueza sempre se protegem desse mal, quando os pobres nunca se protegem dele. Aqueles que sucederem em qualquer chamado precisam preparar sua mente para resistir esse mal. Para proteger a si mesmo contra negativas influências, sejam elas suas próprias ou de pessoas perto de você, reconheça que você tem o seu autocontrole e use-o com constância, até que você construa um muro de imunidade contra influências negativas na sua própria mente.